Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre o Espírito Santo. Então, antes de a gente começar, eu convido você a gente fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos relembrar um pouco aquilo que a gente conversou na aula passada, onde nós estávamos falando sobre o Espírito Santo no Evangelho de São João. E aí, depois nós vamos adentrar no Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Então, Jesus, através do Espírito, nos assegura a presença e assistência de um outro Consolador, até que ele venha pela sua segunda vez. Isso foi o que nós vimos na aula passada. E que é exatamente o Espírito Santo quem vai nos guiar, quem vai nos ensinar a respeito do pecado, a respeito da justiça, a respeito do juízo, além de nos conduzir todos à verdade plena. Então, em João, ele vai dizer que o Espírito Santo não falará de si mesmo, né, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará as coisas futuras. Então, por esta razão, o Espírito Santo não pode ser uma força ativa. Lembra que nós falamos isso na aula passada? É uma força ativa que não possui inteligência, pois só uma pessoa pode falar, só uma pessoa pode confortar, só uma pessoa pode iluminar, pode guiar, pode confirmar. Então, o Espírito Santo é esta pessoa que tem diversos nomes, como nós vimos lá no Antigo Testamento, mas ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, qual é então a obra, esta obra do Paráclito, né? Esta obra da qual Jesus Cristo dizia aos seus discípulos: é necessário que eu vá e vos envie um outro Paráclito, né? Então, a obra deste outro Paráclito de que Jesus anunciava é de convencer o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em Deus. Ele vem nos ensinar a crer em Deus. Ele vem nos revelar concretamente a existência de Deus, que é amor. Ele vem nos convencer acerca desse amor de Deus por nós e nos levar a uma experiência com o Pai, que é o Criador, com o Filho, que é o Redentor, e com Ele próprio, que é aquele que santifica. Então, o Espírito Santo, ele vem convencer o mundo a respeito do pecado, ele vem nos revelar este amor de Deus, ele vem nos conduzir, nos ensinar a crer em Deus, mas não de maneira abstrata. Não apenas por meio da lei, por meio das palavras, mas o Espírito Santo, ele vem nos revelar acerca do amor de Deus, ele vem nos revelar através de uma experiência. Então, o Espírito Santo vem nos fazer experimentar. Conhecer a Deus agora, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. Uma experiência realmente com o Pai, que é o nosso Criador, com o Filho, que é o nosso Redentor, e com Ele mesmo, com o Espírito Santo, que é o nosso santificador. Então, o Espírito nos faz ser cristãos, retirando-nos da vida pagã, da vida natural puramente humana, puramente materialista. É Ele quem realiza esta obra em nós e em torno de nós.
Então, nós vamos ver no livro do Atos dos Apóstolos, que ele nos mostra um período de maior vitalidade do Espírito Santo na igreja. Não que a sua vitalidade tenha diminuído ao longo da história, porque ele é Deus e ele não muda. Porém, a nossa fé e a nossa abertura, a nossa adesão a ele é que oscila no decorrer da história da igreja. Então, a vitalidade do Espírito Santo permanece a mesma, porque ele é Deus e ele não muda, ele é imutável. Nós é quem mudamos. Então, nós muitas vezes nos afastamos, nós muitas vezes começamos em uma vida tão atribulada, em busca só do dinheiro, do prazer, e aí naturalmente nós vamos nos afastando, naturalmente nós vamos nos fechando em nós mesmos. E no Atos dos Apóstolos nós vamos ver um período de maior vitalidade exatamente porque o coração do homem estava aberto para ele, né? Estava aberto para Deus. Jesus passou 3 anos evangelizando o povo, 3 anos lançando a semente. Então, neste contexto, aonde a abertura, aonde a fé estava mais robustecida, estava mais forte, então é o período em que nós vimos maior vitalidade do Espírito Santo, a maior ação do Espírito Santo sobre nós, sobre o povo naquela época, os discípulos, sobre toda a igreja. Em Pentecostes, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, formada pelos discípulos que estavam reunidos no cenáculo. E sua ação apresenta primeiramente 2 aspectos, um exterior e um interior. O aspecto exterior foram os prodígios, os milagres, os sinais, e o aspecto interior foi a conversão, o perdão dos pecados. Então nós vamos ver na narrativa, né, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, muitas pessoas eram convertidas, uma quantidade imensa de homens e mulheres se convertiam, pediam perdão pelos seus pecados, pediam perdão por terem crucificado Jesus Cristo, né? E em seguida é que então o Espírito Santo começa a lançar os fiéis até os confins da terra, né? Ele começa a enviar os discípulos, os apóstolos 2 a 2, a fim de colaborarem com o Espírito Santo na sua obra, né? Essa obra de evangelização, essa obra de levar a todos os povos a boa nova. E esta obra, né, isso que o Espírito Santo começa a realizar no meio do povo, não está presente somente no ponto de partida, mas acompanha e guia todas as ações daqueles que se entregam docilmente à sua condução. Então, nós vamos ver muito no relato do Ato dos Apóstolos, dos discípulos dizendo, os apóstolos na narrativa dizendo assim: o Espírito Santo nos levou a tal lugar. O Espírito Santo pareceu bom a nós e ao Espírito Santo tal coisa. Então, eles ali viviam em uma unidade muito grande com o Espírito Santo, né? Então, eles se entregavam docilmente à ação do Espírito Santo. E daí porque nós vemos, nós podemos ver e constatar na narrativa dos Atos dos Apóstolos uma vivacidade, né? Um tempo muito vivo da ação do Espírito Santo. Então, cada nação que há debaixo do céu viu e ouviu os apóstolos proclamarem as maravilhas de Deus em sua própria língua. Lembra que em Atos dos Apóstolos nós vemos lá que os discípulos pregavam em sua língua e todos os povos, cada um ouvia na sua própria língua. Isso porque o Espírito Santo, ele não deixa que fique acorrentada a boa nova do reino, né? Mas ao contrário, ele faz com que se difunda largamente e poderosamente. Percebemos ainda que o Espírito Santo é ele quem cura, é ele quem liberta, quem fortalece, né? E quando nós vemos nos Atos dos Apóstolos que os discípulos
estavam reunidos, trancados por medo dos judeus, né? Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar quando o Espírito Santo veio sobre eles, enchendo eles com o seu Santo Espírito. E vemos que eles foram curados, libertados e fortalecidos. Aqueles homens que antes estavam fechados, cheios de medo, incapazes de serem testemunhas de Jesus para todos os povos, quando este vento impetuoso, quando o Espírito Santo entra naquele lugar, proporciona mudanças profundas e radicais, além de graças especiais, né? Nós podemos ver que os discípulos então começam a sair e começam a evangelizar de maneira que antes era tímida, mas agora totalmente sem timidez, né? Com toda a força, com toda a libertação que o Espírito Santo então realizou na vida deles, com toda a mudança de mentalidade que eles tinham na época e que o Espírito Santo então foi transformando a mentalidade deles, foi santificando e foi compungindo o coração deles, né? Transformando absolutamente tudo. Então, homens e mulheres, antes fechados e medrosos, capazes de darem testemunhos, semelhantes a muitos de nós, né? Com a ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre aqueles homens e aquelas mulheres, então ele gera um vento impetuoso, ele gera então mudanças profundas. E assim ele realiza na minha vida e na sua, desde que o meu coração se abra. Ele pode vir então sobre a minha vida, sobre a minha realidade, e sobre este meu coração fechado e transformar profundamente, radicalmente a minha mentalidade, as minhas concepções, as minhas ideologias, transformar a minha vida de pecado em uma vida de santidade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que tem pressa em instaurar o reino, em estabelecer e fazer com que a igreja se desenvolva, atingindo e transformando a vida de cada fiel. Então, é o que percebemos claramente na vida dos primeiros cristãos, que foram se tornando profundamente virtuosos, né? Homens que antes eram medrosos, morreram pregados na cruz, morreram apedrejados, né? Foram mártires. Esses homens e essas mulheres que antes estavam trancados, cheios de medo, quando o Espírito Santo veio, transformou, ou seja, fez com que eles se tornassem profundamente virtuosos. E eles possuíam um só coração e uma só alma, né? E eles oravam todos cheios de grande graça, e não havia entre eles nenhum necessitado. Então, a assistência da pessoa do Espírito Santo fazia com que os apóstolos anunciassem com intrepidez a palavra de Deus. Então, a igreja começa a crescer em número. Era reconhecida a sua ação na vida dos apóstolos, pois se admiravam a coragem e a sabedoria dos apóstolos, que eram homens iletrados e sem posição social. Imaginem vocês, né? Como que as palavras deles começaram a ter força. E eles então começaram a enfrentar açoites, começaram a enfrentar prisões, humilhações de todo tipo e qualidade. Mas o que importava para eles, em primeiro lugar, era obedecer à vontade de Deus. E quem vocês acham que gerou neles esse temor a Deus, a ponto de eles preferirem a morte a desobedecer a uma só palavra que vinha de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi que fez eles
terem essa experiência profunda, uma experiência que vai além dos milagres, além dos prodígios. Quantos de nós não já presenciamos prodígios e milagres na nossa família? Ou até mesmo de pessoas que nós conhecemos que foram miraculadas. E isso não foi capaz de gerar em nós mudanças profundas. Mas o Espírito Santo é aquele que sim, pode realizar na minha vida, na sua vida, mudança profunda. Esse Espírito Santo pode fazer de mim, essa mulher, uma vez medrosa, se transforme em uma mulher cheia de coragem, uma mulher cheia de sabedoria, capaz sim de enfrentar difamações, capaz sim de enfrentar açoites, de enfrentar humilhações, de enfrentar prisões, de enfrentar perseguições, contanto que o coração esteja completamente submisso à vontade de Deus. Então, pelas mãos dos discípulos, nós vimos que começavam a se realizar entre os povos muitos milagres e prodígios. Então, os discípulos começaram a expulsar demônios, os discípulos começaram a curar as pessoas. E aí, Santo Agostinho, ele vai nos dizer, quem não ficaria impressionado desta coincidência e simultaneamente desta diferença? Então, contam-se 50 dias da celebração da Páscoa até o dia em que Moisés recebeu a lei em tábuas escritas pelo dedo de Deus. Da mesma forma, 50 dias depois da morte e ressurreição daquele que como cordeiro foi conduzido à imolação, de novo o dedo de Deus, isto é, o Espírito Santo, enche de si todos os fiéis reunidos. E as profecias de Jeremias e Isaías, citadas anteriormente, nos esclarecem sobre o significado da nova aliança. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutilizei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. A lei de Deus não era mais gravada em tábuas de pedra, mas nos nossos corações. Não era mais um mandamento, uma lei exterior, vindo de fora para dentro, mas um mandamento selado no mais profundo dos nossos corações. Era agora um mandamento, era agora uma lei interior, vindo de dentro para fora. Então nós recebíamos com a lei do Espírito a capacidade, o desejo. Como se fosse a nossa própria vida, algo nosso, de praticar os mandamentos de Deus. Então, o profeta Ezequiel, ele vai nos explicar dizendo, dar-vos-ei um coração novo, e em vós porém um espírito novo, tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós, vai dizer Ezequiel, meterei meu espírito, fazendo que obedeçais as minhas leis, e sigais, e observais os meus preceitos. Então veja, o Espírito Santo, ele vem realizar esta obra incrível em nossas vidas. Esta obra que vai muito além de prodígios e milagres exteriores. Ele vai gravar em fogo a sua palavra, a sua vontade em nossos corações. E nós agora vamos cumpri-la fielmente, não por uma imposição da lei, não por algo que vem de fora para dentro,
mas por causa dessa experiência que o Espírito Santo me faz ter com a Santíssima Trindade. Ele vai nos revelar, ele vai entrar na nossa vida não de uma forma exterior. Ele vai me levar a crer em Deus não de maneira exterior, não pelo cumprimento só pela lei, mas pelo cumprimento da lei de maneira perfeita, com um desejo interior de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, um desejo que brota não de fora para dentro, mas que brota de dentro para fora. O Espírito Santo, então, é aquele quem vai nos fazer crer. Lembra? É aquele que vai nos tornar cristãos, católicos, cristãos. É ele quem vai realizar esta obra na nossa vida. Por isso que nós dizemos, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque quando nós temos esta experiência, que o Espírito Santo nos faz ter com a pessoa do Pai, Criador, do Filho, que é Redentor, Salvador, e com Ele próprio, que é o Espírito Santo, Santificador, então ele gera em nós uma transformação, uma mudança radical. Porque eu passo a obedecer, não por uma imposição, mas por livre adesão. Eu livremente escolho cumprir a vontade de Deus. E por causa desta livre adesão, eu então aceito o que vier. Eu aceito então as injúrias, eu aceito então as humilhações, eu aceito até a morte. Porque livremente, eu decidi, não por uma imposição, eu decidi que eu pertenço a Deus. Eu decidi que eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu decidi por uma experiência com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que mete, né? Como diz Ezequiel, dar-vos-ei um coração novo. E em vós, porém um espírito novo, tirar-vos-ei do peito um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo que obedeçais as minhas leis e observais os meus preceitos. Livremente, com uma livre adesão, não por uma imposição. Daí, podemos concluir que mesmo hoje, podemos viver a religião como letra morta e resumirmos nossa prática à obediência de leis morais, sem um encontro pessoal com Jesus, sem uma vivência amorosa da palavra, com base na ação do Espírito de Deus. Então, nós podemos viver isso. E quantos de nós não vivemos isso? Viver a religião como uma letra morta. Ou então resumir a nossa prática, a nossa vivência cristã apenas como uma obediência de leis morais, sem este encontro pessoal com Jesus. Esse encontro que vai se dar e que vai acontecer por meio da minha oração pessoal. Então, muitas vezes, o pecado fundamental, que é o egoísmo, o amor de si mesmo, levado até o ódio de Deus, muitas vezes não pode ser apagado apenas pela observância da lei, pelo cumprimento de fora para dentro, mas somente com a redenção feita por Cristo, somente de dentro para fora. Então, nós concluímos agora a nossa segunda aula, e que a gente possa trazer durante a nossa semana esse desejo em nosso coração de uma vivência amorosa, uma vivência com base amorosa com a palavra de Deus, com base na ação do Espírito de Deus. Que a partir de hoje, a partir deste momento,
Se eu sou aquele cristão apenas de preceitos, de cumprir preceitos, de cumprir lei e de muitas vezes me comportar como publicano e dizer: Senhor, muito obrigado porque eu cumpro as leis, enquanto aquele pobre não cumpre, né? Mas que eu possa, na minha oração pessoal, possa pedir ao Senhor: Jesus, eu quero esta obra em minha vida. Realiza esta redenção na minha vida. Concede a graça de que eu não seja apenas apegado às leis apenas por uma observância exterior, apenas por um cumprimento de uma lei, sem que o meu coração esteja realmente nesta lei. Infundir em meu coração um amor verdadeiro, uma experiência única e pessoal, e que o meu coração passe a crer, de verdade, não com palavras, não apenas numa vivência exterior de leis, mas que a minha resposta seja uma adesão livre à palavra de Deus, que eu obedeça por amor, que eu obedeça porque eu tenho certeza desse Deus que me ama e que só me pede aquilo que me traz vida e vida em abundância. Deus o abençoe, Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Shalom.